Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês. Desde já agradeço ao reverendo Giovanni pela oportunidade. E para o nosso momento de reflexão, eu convido vocês a abrirem a Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. O tema da nossa mensagem é Salomão, grandeza e fracasso. Nós vamos estudar um pouco a respeito do começo da vida de Salomão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 1 a 15. Irmãos, eu vou ler a Bíblia na versão NVT. Quem está com o celular aí, se puder, eu vou fugir um pouquinho da área hoje. Nosso culto de jovens e tudo, eu vou ler na NVT, quem puder acompanhar. Diz assim a palavra de Deus: Salomão fez um acordo com o faraó, rei do Egito, e se casou com uma das filhas dele. Trouxe-a para morar na cidade de Davi, até terminar a construção do palácio real, do templo do Senhor e do muro ao redor de Jerusalém. Nessa época, o povo de Israel oferecia sacrifícios nos altares das colinas e de suas regiões, pois ainda não havia sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, seguindo os decretos de seu pai Davi, exceto pelo fato de oferecer sacrifícios e queimar incenso nos altares das colinas. O lugar de adoração mais importante ficava em Gibeon. Por isso, o rei Salomão foi para lá e ofereceu 1000 holocaustos. Naquela noite, o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse: peça o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu mostraste grande amor leal ao teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel, justo e verdadeiro diante de ti. Agora, continuaste a mostrar teu grande amor leal, dando-lhe um filho para sentar-se em seu trono. Agora, ó Senhor, meu Deus, tu me fizeste reinar em lugar de meu pai, Davi, mas sou como criança, pequena, que não sabe o que fazer. Aqui estou, no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. Dá ao teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este teu grande povo? O Senhor se agradou do pedido de Salomão. Por isso Deus respondeu: uma vez que você pediu sabedoria para governar o meu povo com justiça, e não vida longa, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, atenderei o seu pedido, e lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve, nem jamais terá. Também lhe darei o que não pediu, riquezas e fama. Nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto de sua vida. E se você me seguir e obedecer aos meus decretos e mandamentos, como fez o seu pai Davi, eu lhe darei vida longa. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Voltou a Jerusalém e se colocou diante do altar da Arca da Aliança do Senhor, onde apresentou holocaustos e oferta de paz. Depois ofereceu um grande banquete a todos os seus oficiais. Vamos orar mais uma vez? Senhor, Pai querido, essa é a tua palavra viva e eficaz, que não volta vazia e que cumpre, Deus, cada propósito designado pelo Senhor. Tua palavra nos ensina, nos auxilia, nos conforta e nos confronta, Deus. E nessa noite, nós pedimos que, com o auxílio do teu Espírito Santo e na dependência do teu Santo Espírito, Deus, o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos humildes, ansiando ouvir a tua voz. Amém. Irmãos, como eu disse, o sermão dessa noite, o tema da mensagem é Salomão, grandeza e fracasso. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o começo da vida de Salomão. Eclesiastes nos narra que Salomão teve de tudo. Foi um rei extremamente sábio, seu entendimento era famoso entre as nações. Salomão foi o rei mais rico de sua época, teve rebanhos, gados. Salomão se dedicou a projetos grandiosos, construiu enormes casas, belos vinhedos, jardins e açudes, e teve uma vida repleta de prazeres. Com muito vinho, muitas mulheres e muitas festas com os melhores cantores de toda a região.
Nós conhecemos isso porque o livro de Eclesiastes é um dos livros mais famosos de toda a cristandade. Mas hoje eu quero fazer um pouquinho diferente. Em vez de analisar o fim da vida de Salomão, a sua última parte, que é um pouco melancólica, quando ele disse que preferia não ter nascido, hoje nós vamos aprender um pouquinho com o começo da vida de Salomão. Porque Salomão só tornou-se um grande rei por causa do seu começo. O seu começo humilde diante do Senhor. Mas se a gente lembra de Salomão pelos seus erros, pela a sua derrocada, quando ele amou mais mulheres estrangeiras e começou a se afastar do Senhor e se tornou idólatra, segundo a Bíblia, Salomão serviu a Deus, mesmo com as suas imperfeições, mesmo com as suas falhas, assim como eu e você. Ele também tem alguns pontos positivos que valem a pena a nossa atenção. Por exemplo, falando um pouquinho sobre essas diferenças na vida de Salomão. O livro de 1 Reis, do capítulo 1 ao capítulo 10, vai narrar a respeito do reino dirigido por Salomão, e tem vários pontos positivos. No capítulo 11 nós temos o relato da sua derrocada, da sua queda. Então tem vários pontos. Nosso capítulo 3 narra o pedido que Salomão faz a Deus. Imagine você receber a seguinte sugestão: peça o que quiser e eu lhe darei. O que você pediria a Deus? E não é para qualquer pessoa, é para Deus, que tem todos os recursos e pode fazer todas as coisas. Talvez você gostaria de mudar uma circunstância na sua vida, talvez você gostaria de ter uma determinada habilidade ou uma conta bancária cheia. O que você pediria para Deus? O pedido que Salomão faz a Deus tem muito a nos ensinar, e já aqui fica uma importante lição. O que nós mais queremos, o que nós mais sonhamos e desejamos, revela como está o nosso coração, revela a nossa condição espiritual e revela qual a nossa relação para com Deus. Se é uma relação de humildade, de amor, ou se é uma relação apenas para conseguir algo. Então, grave isso. O que você mais deseja, anseia e sonha, pode, assim como no caso de Salomão, no caso dele foram vários, mas o maior exemplo era o amor que ele tinha pelas mulheres estrangeiras. Aquilo que você mais deseja pode se tornar o seu pior pesadelo. E Salomão, ao pedir sabedoria para Deus, ele revela como era o seu caráter, revela como ele enxergava a si mesmo, ao seu próximo e a Deus. Como Salomão enxergava a Deus? Vamos ver o versículo 3, acompanha a leitura. Salomão amava a Deus, seguindo os decretos de seu pai Davi. Salomão amava a Deus, e isso é muito claro, porque Salomão, no versículo, antes de fazer o seu pedido, ele declara a sua gratidão a Deus. Salomão exalta a fidelidade de Deus, Salomão exalta a graça de Deus e principalmente as promessas de Deus. Deus prometeu a Davi que a sua linhagem ocuparia o trono, e de fato isso aconteceu, porque Salomão, o filho de Davi, estava no trono. Deus prometeu lá em Gênesis 11 que por meio de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. E aqui, como o relato bíblico diz, a nação de Israel já era uma nação numerosa e forte. Deus cumpriu a sua palavra. Salomão via isso, e antes de fazer qualquer pedido, ele mostra que o seu caráter era marcado por uma reverência, um ponto positivo para Salomão, 1-0 para Salomão. Salomão tinha reverência, amor e consideração para com Deus. O versículo 6 diz o seguinte: tu mostraste grande amor leal ao teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel e justo e verdadeiro diante de ti. Agora continuaste a mostrar o teu amor leal, dando-lhe um filho para sentar-se em seu trono. A coisa mais preciosa, o elogio mais precioso que nós podemos receber é o elogio que a palavra de Deus diz a Salomão, no versículo 3. Salomão amava a Deus. Esse é o maior reconhecimento que nós podemos ter. O próprio Deus, através dos profetas, a sua palavra diz: Salomão me amou.
E essa tem que ser a maior motivação do nosso coração. Sermos conhecidos pelo nosso amor para com Deus. O segundo ponto positivo na vida de Salomão é a humildade dele. E é fácil perceber isso, porque Salomão, ao pedir por sabedoria a Deus, demonstra que ele conhecia as suas limitações. Salomão era jovem, era inexperiente, e o grande ponto positivo é que a sua humildade é demonstrada porque ele tinha consciência desse fato. Ele sabia ouvir e sabia reconhecer as suas próprias limitações. O versículo 7 e 8 vai dizer que ele é como uma criança, não porque ele tinha pouca idade. Nessa época ele já tinha mais de 30 anos e tinha um filho já. Mas na verdade ele está dizendo aqui que ele é como uma criança que não sabe o que fazer, que ainda não tem discernimento. Pense, um rei jovem, que tem todos os recursos disponíveis, que tem tudo o que quiser. Ele reconhece diante de Deus que ele não é ninguém. Salomão demonstra uma humildade muito grande aqui. É outro ponto importante. Ele sabia que ele não conseguiria liderar o povo nas guerras, nas batalhas, julgar em favor do direito do órfão, do pobre. E Salomão busca essa humildade, ele reconhece a sua limitação diante de Deus. O último ponto positivo na vida de Salomão, que o capítulo 3 nos diz, é o seu altruísmo. Você pode perceber que ele não pediu riquezas, fama, apenas para si, e não pediu com a motivação de ter o seu nome glorificado. Não, Salomão pediu por quê? Por causa do povo escolhido de Deus. É isso que o versículo 8 nos diz. Por causa do teu povo, para governar bem o teu povo. Olha o altruísmo, olha o pensar no outro na vida de Salomão aqui. É um traço muito interessante do caráter dele, que às vezes a gente deixa passar desapercebido. E Deus dá tudo que o rei, os monarcas da época queriam: vida longa, prosperidade, vitórias militares. Ele dá a Salomão porque ele pensou no povo. Mas, como nem tudo na vida são flores, e como nós bem conhecemos o livro de Eclesiastes, Salomão era pecador, assim como eu e você. Salomão também tinha sérios problemas, e alguns desvios do seu caráter são percebidos logo no começo da sua vida, no versículo 3. No capítulo 3, o versículo 1 nos diz o primeiro erro, e o erro fatal da vida de Salomão, que foi contribuindo para ele se afundar na lama do pecado e se afastar de Deus. Salomão se casou com a filha de Faraó. Salomão cedeu descumpriu a ordem de Deus de não se misturar com outros povos. A filha de Faraó não tinha fé no Deus de Israel. E esse pedido de casamento, esse casamento, essa relação entre eles, não é apenas com interesse no amor. Salomão se casa com a filha de Faraó para fazer uma aliança militar com o Egito. E todo mundo sabe, como o pastor citou no livro de Êxodo, o Egito é o símbolo da brutalidade, do orgulho e de tudo que se revela contra Deus. Então Salomão aqui começa o seu processo de queda porque ele se casou com a filha de Faraó e ele abandonou a confiança única e exclusiva em Deus. Outra coisa também que nos mostra um desvio de caráter muito cedo na vida de Salomão é o versículo 3, que diz que ele amava o Senhor, que ele oferecia sacrifícios, exceto pelo fato de não adorar somente a Deus. Ele oferecia sacrifícios e queimava incenso nos altares e nas colunas. Então olha como a vida de Salomão é muito parecida com a nossa vida. A vida de Salomão tem pontos positivos. Ele amava o Senhor, ele tinha humildade. Salomão tinha um altruísmo porque ele pensava primeiro no bem do povo, mas também tinha alguns desvios que o levaram à queda, muito parecido comigo e com você. E diante de tudo isso, o que a gente pode aprender com a vida de Salomão? O que a gente pode tirar de considerações para a nossa vida? Primeiro, é pensar um pouquinho a respeito do amor e da gratidão que Salomão tinha para com Deus. Como eu disse, o maior e melhor elogio que a gente pode receber é sermos pessoas conhecidas com pessoas conhecidas que amam ao Senhor.
Pense na descrição que Deus faria de você nessa noite. Se Deus tivesse que dar uma descrição a respeito de você, seus familiares, seus amigos, qual seria o elogio ou qual seria a crítica que você ouviria? O desejo do seu coração, o desejo do meu coração, o nosso desejo precisa ser sermos pessoas conhecidas que amam a Deus, pessoas que amam a Deus. Se nós analisarmos as nossas palavras, o que mais sai da nossa boca? Reclamação ou gratidão? O modelo de vida de Salomão, o seu amor para com Deus tem muito a nos ensinar. Vocês podem perceber, irmãos, que Salomão exaltava a Deus, ele louvava a Deus por aquilo que Deus tinha feito durante toda a sua trajetória. Isso é uma lição preciosa para a gente. Antes de pedir qualquer coisa, antes de buscar a Deus por qualquer motivo, a gente reconhece quem Deus é. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como está escrito em Provérbios 1:7. E esse amor não pode ser só um amor de palavras, não pode ser só um sentimento. Se vocês perceberem no versículo 3, o amor de Salomão, ele era evidenciado também na prática. Além de dizer que ele amava a Deus, além da sua oração estar repleta de motivos de gratidão, ele também oferecia sacrifícios contínuos diante de Deus. Imagina o trabalho que dava para sacrificar 1000 animais diante do altar. Então, aqui fica uma grande lição para a gente. O amor e a gratidão de Salomão também precisam ser vistas nas nossas vidas. Um amor que é evidenciado tanto nas palavras, nas nossas orações, na gratidão que a gente tem para com Deus, como na nossa vida prática, no nosso tempo devocional, no nosso serviço na igreja, na nossa dedicação no trabalho, nos afazeres domésticos que honram os pais também. Esse amor é de palavras, é um amor declarado, é um amor que todos conhecem e é um amor que gera frutos na prática. A segunda lição é aprender um pouco com a humildade e com a sabedoria de Salomão. A gente está no culto jovem, e a juventude é uma fase fantástica, ela é marcada por sonhos, por muita energia. Só tem uma coisa que a gente não gosta de admitir, é que nós não sabemos o melhor rumo para as nossas vidas. A gente pode até achar que sabe, mas de fato não sabe. Nós, como jovens, temos a tendência de não ouvir os conselhos das pessoas mais velhas, não ouvir os conselhos de pessoas que já têm um pouco mais de experiência, e isso é um grande sinal, um grande problema, porque a humildade de Salomão trouxe grandes frutos para a vida dele. E essa humildade que a gente também precisa ter, de reconhecer as nossas limitações, de reconhecer que nós não somos capazes de fazer aquilo que Deus coloca à nossa frente por nossas próprias forças, e reconhecer que a gente só consegue realizar tudo, viver, existir, por causa da graça de Deus todos os dias. A humildade é um ponto crucial para o sucesso, para uma vida tranquila, de paz, e para uma vida bem sucedida, principalmente aos olhos de Deus. Então fica um convite aqui. Seja um jovem sábio. E um jovem sábio é um jovem humilde que ouve os conselhos. Não só um jovem, um adulto, pessoa mais experiente também. Mas essa humildade nunca pode sair do nosso caráter, nunca pode sair das nossas atitudes, das nossas palavras. Porque é só a gente pensar, como Filipenses 2:5-11 diz: quem é o maior exemplo de humildade, que abriu mão de toda a sua glória e veio a esse mundo e morreu em nosso lugar, não julgou com usurpação, não se apegou à forma de Deus, ao louvor, a toda a gratidão e a admiração que ele tinha, mas veio e nasceu como um de nós, Jesus. Então essa humildade precisa estar marcada em nossos corações. Último ponto, e como a vida de Salomão também teve alguns problemas, por último, a gente pode aprender duas coisas com os fracassos de Salomão. Primeiro, com os pequenos desvios. Salomão não tratou o seu amor descontrolado pelas mulheres, não tratou, isso é evidenciado logo no começo de sua vida, porque ele casou com a filha de Faraó. Salomão não tratou da sua sede de poder, porque ele fez uma aliança com o Egito.
E Salomão não tratou de seu amor dividido, da sua idolatria, porque ao mesmo tempo que ele oferecia sacrifícios a Deus, ele também oferecia sacrifícios a outros deuses. Pense nisso. Às vezes a gente não entende como determinada pessoa, amigo, familiar, irmão ou irmã, cometeu algo. Não que exista essa diferenciação de pecados, mas para nós, os pecados socialmente considerados como graves. Ele fez isso, aí todo mundo se espanta. Essas falhas, elas não são de uma hora para outra, elas são um processo. Chegar ao fim do poço é uma caminhada lenta, e é uma caminhada principalmente por conta da negligência e não tratar os pequenos desvios que nós temos no nosso caráter. Então, observem o texto de Tiago, versículo 14 e 15, muito conhecido. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão a luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Tudo começa com um descuido, tudo começa com a negligência. Depois da negligência vem a falha, vem o erro, e depois desse erro vem outro erro, um abismo chama o outro, e a gente não entende e se espanta como nós chegamos no fundo do poço. Então fica também um grande motivo de reflexão, pensar nesses pequenos desvios, nessas coisas que concorrem com o amor de Deus em nossa vida, porque elas podem ser a grande causa da nossa derrota. Lembra que eu perguntei para vocês o que vocês iriam pedir a Deus? Qual seria, se vocês estivessem no lugar de Salomão, qual seria o desejo de vocês? Provavelmente esse desejo está passando dos limites. Eu falo por experiência própria. O que a gente mais quer, o que a gente mais gosta, pode ser o motivo da nossa derrota. Então, sempre fica o alerta aqui, para tratar desde o começo, para prestar atenção, para não ter que chegar lá no capítulo 11 e ver a idolatria de Salomão se envolver. E por último, o fracasso de Salomão. O fracasso de Salomão nos ajuda e nos conduz ao verdadeiro rei, Jesus Cristo. É fácil se identificar com a vida de Salomão. Nós vemos pontos positivos, mas nós também vemos muitas falhas. Salomão amava a Deus, mas não de todo o coração. Salomão amava a Deus, mas o amor a outras coisas também concorria. Como todos os crentes, nós somos justos e ainda pecadores. Por meio da fé em Cristo Jesus, nós somos considerados justos diante de Deus, mas ainda somos pecadores e ainda temos que lutar contra a nossa natureza. E o fracasso de Salomão nos conduz justamente a isso, a humildade e a ouvir as boas notícias, que da linhagem do rei Davi, da linhagem de Salomão, veio o rei perfeito. Salomão morreu, mas Cristo não morreu. O rei imortal de todas as eras morreu para que pessoas como eu, vocês e Salomão pudéssemos ter uma segunda chance e uma nova vida. A nossa esperança não está em nós mesmos, a nossa esperança não está em Salomão, mas está em Jesus Cristo, o Rei perfeito, o Rei que possui um reino eterno e que existirá para todos sempre. Então essa é a mensagem, o tema da nossa reflexão de hoje. E eu gostaria de desafiar você a ter um momento de reflexão, a pensar nos pequenos desvios, no amor que pode estar um pouco desregrado, desbalanceado em algumas áreas, a pensar um pouquinho no que precisa ser corrigido e, acima de tudo, pedir para Deus, para que Ele mude o seu coração com um amor por Ele, para que Ele guie a sua vida e te torne alguém humilde, com discernimento para tomar as decisões no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos, em todas as decisões da vida, para que nós sejamos como Salomão, humildes e sabedores das nossas próprias limitações. Vamos orar então? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, muito obrigado pelo relato, Deus, que nós temos da vida de Salomão, Deus, que nos ensina tantas coisas, nos ensina que nós precisamos, Deus, tratar os nossos desvios desde cedo, nós precisamos, Pai,
ouvir o conselho e a experiência das pessoas mais velhas que se preocupam conosco, e de que nós precisamos do Senhor todos os dias, para todas as nossas decisões, para todas as nossas escolhas. Nós reconhecemos diante de Ti que não somos nada, somos como pó, viemos do barro, nós vamos voltar ao pó, Deus, e nós reconhecemos que sem a Tua graça, sem o Teu amor, sem a Tua direção, nós vamos nos afundar. E através dessa confissão humilde, Deus, nasce a esperança de saber que em Cristo Jesus nós temos a aceitação, de que em Cristo Jesus as nossas falhas e pecados, Deus, são perdoados, e em Cristo Jesus nós já somos mais que vencedores. Muito obrigado, Deus, porque a nossa esperança está em Jesus, o Rei imortal, o Rei perfeito, aquele que vive e reina para todo sempre. Guia o nosso coração para que nosso espírito seja humilde, para que os nossos ouvidos sempre estejam abertos e que nós sempre estejamos atentos à Tua voz, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém.